Olá meus queridos amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos para mais um vídeo de eletrônica aqui do nosso canal. Se você não é inscrito no canal, convido você então a se inscrever clicando aqui embaixo no botãozinho vermelho e também clicando no sininho de notificações, tá? Escolha receber todas as notificações do canal. E se você é inscrito no canal, já acompanha o canal há algum tempo, eu tenho mais é que agradecer a sua companhia até aqui, tá bom? Então, muito obrigado por acompanhar o canal em todos os vídeos aqui das nossas playlists, tá bom? E hoje eu queria compartilhar com vocês um circuito bastante simples, muito legal. Eu acho que vai ser muito útil para aquelas pessoas que têm algum projeto baseado em bateria, né? Que tem ali alimentação por bateria, por exemplo. E eu sempre estou aqui, às vezes quando estou tranquilo, tentando acrescentar nos projetinhos que eu mando fazer na JLC PCB, nas placas que eu monto, algum recurso a mais, né? E esse recurso que eu quero implementar é um circuito assim que não é novidade para ninguém, né? Não é segredo para ninguém. Se você entrar lá no Google e procurar lá circuito indicador de nível de bateria, por exemplo, você vai encontrar esse circuito com muita facilidade, né? Só que assim, é um circuito que ele tem uma estabilidade, uma precisão tão boa que eu então decidi compartilhar com vocês, pelo menos essa parte aqui desse circuito. Eu achei muito bacana, muito simples pela facilidade de montagem, né? E pela funcionalidade dele, funciona muito bem. Eu vou deixar aqui então aparecendo neste momento aqui, eu vou aproximar a imagem aqui para que vocês possam ver a montagem aqui na protoboard. Foi uma coisa assim rápida, né? Um improviso. E é lógico que daqui a pouco nós vamos montar esse mesmo circuito no formato aranha, bem caprichadinho, para que você possa acompanhar passo a passo a ligação dos componentes e você mesmo montar e introduzir esse circuito aos seus projetos, tá bom? Isso aqui nada mais é do que um comparador de tensão, né? Ele compara uma tensão de base com uma tensão que você estabelece, né? O nível de tensão que você estabelece através de um divisor resistivo, através de um potenciômetro, que é esse daqui. Eu vou ligar aqui a minha fonte de bancada, ó, liguei a fonte de bancada, certo? Esse circuito aqui, na verdade, ele serve para indicar que o nível da bateria ele está abaixo do que você estabeleceu. Vamos supor, agora neste momento, eu estou alimentando esse circuito com uma tensão aqui de 12 volts, certo? Tá aqui, ó, 12 volts. O que eu vou fazer? Ó, se eu mexer aqui no potenciômetro, vamos ver aqui, ó, o LED em um determinado momento ele se apaga, porque eu estou mexendo aqui na referência, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar minha fonte de alimentação para, deixa eu ver aqui, ó, vou modificar aqui junto com vocês. Eu vou colocar minha fonte de alimentação aqui para 10.2 volts, vai. Aqui, ó, opa, vocês não estão vendo, desculpa. Aqui, ó, deixei para 10.2, certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou ajustar o potenciômetro de forma que esse LED ele acenda bem praticamente em cima dessa tensão, tá? Então tá aqui, ó. Vou aproximar aqui para que vocês possam acompanhar aqui em tempo real. Deixa eu apagar aqui uma das luzes da bancada. Aqui, ó. Não sei se está dando para ver aí. Acho que assim tá bom, né? Tá dando para ver que o LED está aceso, tá? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou subir a tensão da minha fonte. Ó, ela está em 10.2. Eu vou colocar em 10.21. 10.21, 10.22, 23, 24, 25. Olha lá. 10.26. Em 10.26 ela se apagou completamente. Ela dá umas piscadinhas assim, porque na verdade eu estou sem nenhum capacitor de acoplamento aqui no circuito. Se eu botar algum capacitor aqui, com certeza isso vai já eliminar essa... Quer ver? Deixa eu baixar aqui só um pouquinho só. Olha lá, tá dando umas piscadinhas, tá vendo? Vou botar um pequeno capacitorzinho só para fazer um desacoplamento aqui. Às vezes uma interferenciazinha já é suficiente para fazer o circuito dar esse piripaque aí. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Ó que beleza. 10.24, 10.25, 10.24, 10.25. Tá vendo aqui, ó?
10.25 é a tensão ainda máxima, ou melhor, mínima, né, admissível para uma bateria. Se ele baixar 0,01 volts, aqui no caso, ele já acende, ó, para vocês terem mais ou menos uma noção da resolução do circuito. É claro que se eu colocar aqui 0,1 volts de diferença, olha lá, entendeu? Olha só, é muito legal isso. Ele acende, indicando que a bateria então está com uma carga mínima, né, no limite mínimo admissível. Se eu colocar aqui então, vamos supor, para 12 volts, ó, aqui está 12.24, certo? Agora está 12 volts cravadinho. O que eu vou fazer? Eu vou diminuindo então 100 milivolts a cada passo. Então temos aqui 11.9, 11.8, 11.7, 11.6, 11.5, 11.4, ó. Aqui, ó. 11.3, 11.2, entendeu? A cada passo que vocês ouvem é 100 milivolts que eu estou diminuindo. 11.1, 10 volts, não, 11 volts, agora 10.9, 10.8, 10.7, 10.6, 10.5, 10.4, 10.3, 10.2. Olha lá que legal. Tá vendo que bacana? Então, através desse potenciômetro, que obviamente você pode substituir isso aqui, substituir por um trim-pot, né? Inclusive um trim-pot até multivolta, se você quiser, para que você possa fazer um ajuste então bem preciso do circuito, né? E isso daqui ele serve para você ligar diretamente na alimentação da sua bateria. Se você está usando, por exemplo, uma bateria de 12 volts, né? Se é uma bateria de 12 volts comum, por exemplo, você pode especificar que a tensão mínima admissível para essa bateria, para que ela não se danifique e que ela possa dar um novo ciclo de recarga, é de aproximadamente aí uns 10.8 volts, por exemplo. Então você pode especificar aqui, ó, vou colocar minha fonte de alimentação aqui, ó, em 10.8, certo? Vocês podem ver que o LED apagou, porém, eu vou ajustar de forma que o LED aqui então se acenda com essa tensão, ó, 10.8, entendeu? Se eu colocar então 10.81, olha lá, já se apagou, ó, 10.8, 10.81, para vocês verem como que é muito preciso mesmo, ó. 10.81, aqui, ó, tá aceso. Vou colocar agora 10.82, aqui, ó, apagou o LED, tá? E como que esse circuito é feito no modo aranha? Vamos montar ele então no esquema aranha para que vocês possam reproduzir esse circuito. Eu vou deixar disponível também aqui um pequeno layout para quem tiver condições de fazer uma transferência térmica, né? Numa placa e fazer uma plaquinha, um layoutzinho. Nós vamos então produzir essa plaquinha aqui para quem tiver condições então montar o circuito. E também vamos montar aqui no esquema aranha. É muito simples de montar. Eu vou deixar relacionado aqui então agora aqui abaixo os componentes que você vai precisar para fazer a montagem desse circuito, tá bom? You're rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist. And we tearing down this place off the liquor that we chase. Got some need. Bom, o circuito, como vocês podem observar que está aparecendo aí na tela para vocês, é bastante simples. Então nós podemos ver aqui então a referência, que é formada por R1 e D1, no caso um Zener, né, de 6.2 volts, e R1 de 27K, que vai ligar diretamente à entrada inversora, né, no caso o circuito integrado 741, pino 2. E nós temos então a referência, que é o trim-pot, né, ou potenciômetro de 100K, que vai ligada na entrada não inversora, que é o pino 3. Se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, vocês me corrijam no comentário, tá? Porque eu tenho o costume de às vezes inverter tudo aqui que eu tô falando, tá bom?
E nós vemos aí o pino 4 ligado diretamente ao GND do circuito, o pino 7 vai ligado à alimentação, no caso ele vai conectado diretamente à bateria, né, que você vai estar alimentando aí o seu projeto, o seu circuito. E aqui na saída, então, o nível lógico, nós vamos ter o pino 6, né, nós vamos ter ligado um LED em série com um resistor de 1K, que é o R3, e ele vai fazer a indicação para nós, então, do nível baixo de bateria. É possível também você colocar, né, acrescentar aqui no caso um outro LED ligado ao GND, né, com um resistor também. No caso você vai ter indicação aí de bateria boa e bateria fraca. Mas no caso aqui eu vou deixar apenas um LED para fazer a indicação de bateria fraca, porque para nós, quanto menor seja o consumo, né, do circuito, é mais interessante, tá bom? Para nós darmos início então à montagem do nosso circuito, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar o diodo, nós vamos pegar a parte preta do diodo, né, que é o catodo, nós vamos cortar o terminal dele e vamos soldar esse terminal diretamente no pino 2 do circuito integrado. A imagem ela vai estar aproximada para que vocês tenham mais ou menos uma noção de como é feita a conexão desses componentes. Depois que você fez então a conexão do catodo do diodo ao pino 2 do circuito integrado, você pode conectar o terminal anodo, que é esse outro terminal aqui do diodo. Você pode dobrar ele e fazer uma conexão dele direto no pino 4, porque na verdade o anodo do diodo e o pino 4 do integrado, eles vão ser conectados diretamente ao GND do circuito. Prontinho, agora que você fez a conexão do diodo aqui no circuito integrado, chegou a vez de fazer a conexão do resistor de 27K. Um dos terminais do resistor de 27K, ele vai ligado aqui ao catodo do diodo, onde já está conectado no pino 2 do integrado, e o outro terminal desse mesmo resistor de 27K, você pode ligar ele diretamente no pino 7, porque na verdade tanto esse terminal do resistor quanto o pino 7 do integrado vão ser ligados ao mesmo ponto do circuito, no caso, a alimentação. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a conexão do LED, né? O LED ele vai ligado então aqui na saída lógica do pino 6 do integrado, né? E você pode tanto colocar no pino 6 o resistor e depois colocar o LED, ou colocar o LED depois do resistor, tanto faz. A ordem aqui não importa, tá? Porque como você vai ligar o LED e o resistor em série, pode colocar o LED primeiro e depois o resistor, ou colocar o resistor primeiro e depois o LED. Nesse caso aqui eu vou colocar o resistor primeiro, igual está mostrando no diagrama, tá? Então eu vou colocar aqui um resistor de 470R, é um pouco diferente do que está marcado no diagrama. O diagrama está pedindo um resistor de 1K, mas eu vou colocar um resistor de 470 ohms aqui que vai me atender muito bem, tá bom? Então vou conectar um dos terminais desse resistor de 470 ohms diretamente ao pino 6 do circuito integrado. Agora eu vou fazer também a conexão do potenciômetro. No caso você pode utilizar aqui até mesmo um tripó se você quiser, né, no lugar de um potenciômetro. Eu acho até que é muito mais conveniente você usar o tripote, porque isso aqui é algo que vai ficar, é um ajuste que vai ficar dentro do aparelho, você não vai ter acesso a ele. Você vai ajustar uma vez só e vai deixar ele lá. Você pode até mesmo, se você quiser depois que você fizer o ajuste exato do ponto em que a bateria, ou melhor, um ponto exato em que o LED acende, quando você determinar que o ponto mínimo de bateria estiver alcançado, você pode até mesmo fazer a leitura da resistência de uma extremidade ao meio e do meio até a outra extremidade do potenciômetro e colocar um valor de resistor fixo. No caso, se eu tiver aqui, por exemplo, eu tenho um resistor aqui de 100K. Você fez o ajuste lá, está exatamente no ponto que você quer. Aí você tira o potenciômetro fora, né? Você vê lá quanto de resistência que tem entre um pino e o outro, né? No caso aqui no meio, e a resistência que tem entre o meio e a outra extremidade do potenciômetro. Você vê lá os valores de resistores comerciais que mais se aproximam do valor e pode colocar resistores fixos no lugar, entendeu? É claro que eu recomendo que você coloque sempre um trim-pot, né? Até mesmo por questão assim de ser mais versátil, né? De você ter mais liberdade de ajuste no caso amanhã ou depois você precisar
fazer uma pequena alteração, tá bom? Então eu vou ligar uma extremidade do potenciômetro ao positivo, a outra extremidade vai ligado direto ao negativo, ao GND, e o pino do meio do potenciômetro, que vai ser a referência de tensão, né, vai ser ligado diretamente ao pino 3 do integrado. Agora a única coisa que nos resta é colocar apenas o capacitor de desacoplamento, né, para fazer uma pequena filtragem aqui da alimentação do circuito. E como a gente sabe que a alimentação do circuito ela vai estar ligada diretamente às extremidades do potenciômetro, nós podemos fazer então a conexão desse capacitor também aqui nas extremidades do potenciômetro. Então o que eu vou fazer? Eu vou dobrar um dos terminais aqui do capacitor, o outro também, dessa forma, aqui assim, e vou soldar aqui, ó, nas extremidades do potenciômetro, igual vai aparecer aí na foto para vocês. Bom pessoal, tá aí, tá montado o nosso circuito e ele também já está sendo alimentado. Agora nesse momento eu estou introduzindo nele aqui uma tensão de 12 volts, tá? Deixa eu ligar aqui o multímetro de bancada. Vamos ver aqui, vou mostrar aqui para vocês em tempo real a tensão, tá? Vamos ver aqui então. Aqui é positivo e aqui é negativo. Como eu havia comentado com vocês, nós podemos medir em cima diretamente aqui do potenciômetro. Olha lá, 12.02, 12 volts, né? Então eu vou começar a baixar a tensão aqui da minha fonte para até 10.3, tá? Ó, 11.9, 11.8, tal, 11.6, 11.5, 11.4, 11.3, 11.2, 11 volts, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6, 10.5, 10.4, 10.3. Aí ó, e o LED já acendeu, tá vendo? Quando a minha bateria do circuito que eu tiver utilizando, né, quando a bateria de alimentação desse circuito atingir essa tensão de 10.3, o LED vai acender, entendeu? Ó, olha que legal a resolução, ó, 10.4, 10.3, é uma resolução muito bacana. Então esse circuito com esse integrado aqui, eles acabam sendo ideais, né, no caso para essa finalidade. No caso aqui eu utilizei um pequeno soquete. Por quê? Porque dessa forma eu consigo saber se outros operacionais também podem ser usados nesse circuito. E você pode utilizar também esse circuito como teste de operacionais. Isso aqui é o bacana, entendeu? Ó, então nós vimos aqui que uma pequena variação já faz com que o LED acenda ou apague assim de uma forma bem rápida, né? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir esse integrado aí por um outro para saber se outro outro integrado pode ser utilizado na substituição do 741, né? Só lembrando que esse circuito aqui, ele é específico para o uso com o 741. Então eu vou desligar a alimentação aqui, eu vou tirar esse integrado fora e vou colocar um outro para a gente poder comparar se eu consigo utilizar um outro circuito integrado no lugar dele, tá? Agora eu vou usar aqui, ó, um TL081, né? É claro que antes de vocês substituírem o integrado, seria bom vocês darem aí uma verificada no datasheet do integrado que você vai testar, para saber se pelo menos a pinagem ali ela bate com as funções da pinagem aqui do 741, né? Deixa eu colocar aqui direitinho. É claro que quando a gente faz um circuito aranha, a gente tem que ter bastante cuidado com relação à flexibilidade dos componentes, né? O circuito se torna muito mais frágil. Seria bacana quem pudesse, obviamente, montar esse circuito aqui numa plaquinha. Agora eu vou liberar a minha alimentação. Liberei. Agora eu vou mexer aqui
Olha que bacana, ó. O TL081 parece que da mesma forma também funciona muito bem. Eu tô aqui com 10.3 volts, deixa eu subir aqui a tensão um pouquinho. 10.4, olha que bacana, tá vendo? 10.3, 10.4. Então, no caso aqui, o TL081 também funciona muito bem para essa aplicação. Você pode utilizar sem nenhum problema. É muito legal, não é? Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para quem quiser uma plaquinha para você poder corroer, fazer transferência térmica, montar, tá bom? E o funcionamento aqui é muito simples, basta você ligar esse circuito aqui diretamente no circuito pós-chave de um rádio que você esteja utilizando ou de um outro aparelho que é alimentado por baterias. No caso, se você utiliza uma bateria de 9 volts, tá? Vamos fazer um teste aqui, ó. Vou colocar aqui a tensão para 9 volts, cravadinho. Ó, tá em 9 volts. Eu posso também estabelecer a tensão mínima de trabalho. Vamos supor, você coloca a bateria de 9 volts e vai estabelecer que a tensão mínima seja de 8 volts, 7 volts e meio. Vou colocar aqui 7,5 e vou fazer então com que esse LED ele acenda bem no limite dessa tensão. Aqui, ó, 7,5. Então, se a tensão da bateria tiver em 7,6, olha lá, ele apaga. Se ela tiver em 9 volts, ela permanece apagada. Entendeu? Funciona com muitos tipos de bateria. Acredito que... Deixa eu ver com 6 volts como é que é aqui. Eu acho que com 6 volts já não vai dar, né? Porque a tensão mínima aqui... Será que dá? Vamos ver, ó. Eu vou colocar com 5 volts aqui. Deixa eu pôr aqui com 5 volts. Com 5 volts já começa a perder aqui a sensibilidade. Mas eu vou deixar aqui acendendo com 5 volts. Então se eu colocar 5.1, olha lá, ele permanece aceso. 5.2 também, 5.3, 5.4, 5.5. Ó, com 5.5 ele apaga. Você pode fazer o teste com tensões mais baixas, substituindo o diodo Zener por um diodo menor. Pode colocar um diodo aí de 3V2 ou 3V6, por exemplo, tá? Que você vai conseguir fazer esse circuito funcionar da mesma forma. Beleza, pessoal? Então é isso daí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No mais, eu só espero que você ajude e contribua com o canal, deixando o seu like. Deixa aqui embaixo no campo de comentários o que você achou, tá bom? E é claro, esse circuito aqui ele pode ser usado para uma infinidade de aplicações. Até mesmo para circuitos silenciadores de áudio, squelch, por exemplo, né? Basta que você utilize a sua criatividade, tá? Tem muitas pessoas que gostam que eu apresente aqui o circuito pronto, mas a pessoa não vai aprender se ela não colocar a criatividade para trabalhar, tá bom? Esse na verdade é o objetivo do canal, fazer você usar a sua criatividade, colocar ela para funcionar e é dessa forma que você aprende, tá bom? Então, obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo, hein? Até mais!